De Manaus, programa Quem é Você.com, sob o comando dos jornalistas Francis Batista e Rosa Duval. O programa Quem é Você.com está no ar, aqui na sua rádio web Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Olá, boa tarde para você que nos acompanha todos os dias nas redes sociais, você que nos acompanha na rádio web Amazônia Sem Fronteira e também no portal Amazônia Sem Fronteira. A partir de agora vamos ficar juntos, nós daqui e você daí do outro lado aí, nos ajudando a fazer esse programa. E a partir de agora também o Francis Carvalho já está aqui conosco, ele que vai nos ajudar a conduzir o programa quemevocê.com nesta sexta-feira, 30 de fevereiro. Boa tarde, Francis. Muito boa tarde, Rosa Doval, muito boa tarde ao candidato. Rosa, vamos dar continuidade à entrevista aqui no programa quemevocê.com. Então, eu entrevistando os candidatos a vereadores e prefeito de Manaus. E hoje, né, o candidato já está aqui no estúdio da Rádio Web Amazônia Sem Fronteira. Você que nos está já acompanhando aí pelo Facebook e também pelo Instagram e também pelo YouTube, você já pode mandar suas respostas aqui com o telefone 1441 e o 9521 2322. Você pode já telefonar para a gente e mandar sua mensagem. Vamos lá, Rosa Doval? É isso mesmo, e que nós possamos com essa entrevista levar até vocês, para que vocês possam conhecer um pouco dos candidatos que estão aí concorrendo a essas eleições, conhecer suas propostas, conhecer sua trajetória de vida e que você possa, no dia 15 de novembro, fazer uma boa escolha com responsabilidade. Certo, Francis? É isso aí, Val. Então vamos lá, vamos iniciar o programa? Vamos iniciar? Vamos lá, porque ele já está aqui e todos os dias nós fazemos sempre, doutor, uma pergunta já tradicional do nosso programa aqui do Cá Entre Nós. Cá Entre Nós é um outro programa, do quemevocê.com. Doutor Mike, fale um pouco da sua trajetória. Quem é doutor Mike e quem é você aqui no programa? Diga aqui para o nosso pessoal que está aí nos acompanhando. Olá, Rosa, muito obrigado pelo espaço. Olá, meu amigo Francis. É sempre um prazer estar aproveitando essa oportunidade que nós temos de expressar nossas ideias e nos apresentarmos para o nosso povo manauara aí que está querendo mudança. Eu sou um cidadão de 45 anos, um jovem sonhador de 45 anos que chegou em Manaus há 28 anos atrás e começou sua trajetória de vida com muita dificuldade, que não tem vergonha de dizer, na verdade eu falo com orgulho de dizer que fui um morador de rua, que fui uma pessoa que passou por muita necessidade, que fui uma pessoa que passou fome, mas que o sonho no meu coração de ser alguém, de conseguir construir uma carreira sempre foi algo latente e foi o que me norteou. E consegui chegar onde cheguei com muita luta, com muito trabalho, me tornei cirurgião dentista, me tornei especialista em prótese bucomaxilofacial, harmonização facial, implantes e um mestrado também aí pela frente. E conseguimos construir a nossa história com muito trabalho duro, saindo da rua. E agora a gente está trazendo essa experiência adquirida ao longo da vida para começar a vida pública. O primeiro degrau que a gente sempre fala quando eu estou falando com as pessoas, que é a Câmara Municipal. Doutor, antes de ele fazer a primeira pergunta, a sua história de vida se confunde com a história de muitos brasileiros. Na verdade, a minha história se confunde com a história de muitos brasileiros e muitos irmãos nossos que estão aqui no Amazonas, são oriundos de outros estados. E o nosso país todo, ele foi, na verdade, toda essa região norte, né? Ela foi composta por pessoas que vieram do Nordeste, do Sudeste, do Sul, e foi mesclando junto com os nossos irmãos índios e mostrou e continuou formando essa raça que nós temos aqui, essa miscigenação tão linda de pessoas que querem fazer o bem, querem crescer e têm contribuído para o crescimento do nosso querido estado do Amazonas. Candidato, agora que conhecemos um pouco sobre o senhor, vamos saber e conhecer suas propostas, mas antes diga por que o senhor quer ser vereador da cidade de Manaus, qual o motivo e por que o PSC? 3 perguntas ao mesmo tempo. Primeiro, quando eu tinha um sonho no meu coração, e quem me conhece de lá de trás, de lá de baixo, sabe que eu sempre disse que quando eu conseguisse ter um pouco mais na vida, eu ia fazer trabalho social para ajudar essas pessoas mais necessitadas, porque eu me via lá. E quando eu consegui prosperar, quando eu consegui montar a minha clínica, me tornar um empresário também, eu sempre desenvolvi trabalhos voluntários, eu sempre procurei ajudar pessoas que não tinham condições de pagar por aquele atendimento, por aquele tratamento,
fazendo convênios com instituições, com instituições como o Lar de Vitórias, atendendo no Instituto Transformando Vidas e fazendo também um atendimento para as pessoas que não tinham condições. E fazendo isso, eu devolvia um pouco para a sociedade, em forma de contribuição, aquilo que eu fui alcançado. Então, agora eu quero caminhar junto à comunidade, trazendo essa experiência, porque a gente tem um olhar diferenciado para aquela pessoa que precisa ser assistida, porque diferente de você só olhar, quando você passou por aquilo, você tem a sensibilidade diferente. Todas as vezes que eu falo da minha história e olho alguém lá na rua passando necessidade, alguém passando fome, alguém sem teto, eu me enxergo lá atrás, eu volto, passa um filme na minha cabeça. Então a gente, por ter passado por essas experiências e vivências, estamos prontos para assumir um cargo, sim, e chegar lá e defender os interesses do público. E o PSC é um partido no qual eu me filiei em 2018, nós fizemos a primeira caminhada, foi para deputado estadual, Partido Social Cristão, que tem as diretrizes onde a família é em primeiro lugar e aquilo que eu realmente acredito, na parte da militância política, eu acredito nisso, na família, na construção da sociedade de uma forma digna e justa e igualitária. E tivemos aí, somente em Manaus, 3.224 votos na campanha de deputado estadual. Tivemos voto em vários municípios, mais de 22 municípios, mas só em Manaus, que é o que nos interessa, essa conta. E quando você tem 3.200 votos numa campanha de estadual, isso nos dá legitimidade para vir para um cargo de vereador. Na verdade, se fosse no mandato de vereador, a gente teria sido eleito. Certo, doutor. Agora, o senhor já é um amazonense de coração. O senhor deve conhecer muito bem Manaus, a cidade que o senhor escolheu para morar. No seu ponto de vista, como é que Manaus está? Ela está sendo bem cuidada? Na verdade, do meu ponto de vista, Manaus ela está desassistida. Eu sou um amazonense de coração, um manauara apaixonado por Manaus e me orgulho de dizer que eu conheço os 4 cantos de Manaus. Eu não uso o Waze para andar nessa cidade. Os meninos que têm andado comigo nas reuniões aí, onde a gente tem cruzado os 4 cantos da Zona Leste para a Zona Sul, da Zona Norte para a Zona Oeste, e a gente tem andado e eu falo, vira aqui, entra naquela rua, sai aqui, entra no Petrópolis, sai do Japim, vira por aqui, sai no Industriário, e eu sei conhecer os caminhos da minha Manaus, as ruas, as dificuldades, os buracos, os becos, os guetos. Cada viela que tem aqui eu conheço porque eu ando nelas. Eu não sou uma pessoa de estar somente em uma zona da cidade e fazer aquele trajeto da minha casa para o meu trabalho e vice-versa. Eu conheço a minha Manaus como poucos. E conheço a história do meu Amazonas também como poucos amazonenses. Tenho orgulho disso. Porque aqui me deu um teto, aqui me deu um lar, aqui me transformou de um menino de rua numa pessoa que construiu um nome, uma família. Então eu tenho o dever de conhecer a história do meu Amazonas. Candidato, o principal papel de um vereador é fiscalizar o poder executivo. A gente sempre faz essa pergunta aqui para os candidatos que passam por aqui, né? E apresentar e analisar propostas para melhorar a vida das pessoas da cidade de Manaus. Caso o senhor seja eleito, o senhor será esse fiscal para a população? Com certeza. Francis, nós temos feito uma caminhada independente. Quando eu falo uma caminhada independente, nós temos caminhado somente com as pessoas que estão nos apoiando. Os recursos que nós temos mantido, a nossa campanha tem sido recursos próprios, recursos oriundos do nosso próprio trabalho, do suor do nosso rosto. Então nós temos liberdade para quando chegar lá cobrarmos quem quer que seja que esteja no executivo. Eu entendo que se o prefeito estiver lá fazendo um trabalho e devolvendo para a comunidade, para a sociedade, em forma de trabalho justo, eu estarei ao lado dele. Caso contrário, eu serei sim uma pedra no sapato, e como a entrevista que eu dei antes de ontem ali no Santa Teovina, eu disse que eu serei um pitbull, é o meu perfil. Eu sou aquela pessoa que vou lá, que cobro, eu tenho andado nas cidades, eu tenho andado nas comunidades, eu tenho andado em todos os bairros e olhado nos olhos das pessoas ali e falado de esperança. E muitas delas estavam desesperançadas, principalmente na saúde pública, na atenção básica. E a gente tem levado propostas para que nós possamos melhorar isso. E quando você cobra, as pessoas cobram de ti, olham para ti, não, doutor, eu vou te dar esse voto de confiança, porque você me convenceu que vale a pena votar em você, por isso, por você estar preparado. Eu não posso jamais decepcionar essas pessoas. Decepcionar quem tem dado esse voto de confiança, quem tem caminhado comigo. A nossa campanha tem sido uma campanha de voluntários. Tem milhares de pessoas se voluntariando, mandando mensagem no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, na nossa página. Olha, eu estou contigo,
conta comigo, o meu voto é seu, eu nem lhe conheço, mas vejo o seu trabalho e pela sua história de vida, nós vamos caminhar com você. E isso é muito bom. Candidato, hoje as pessoas têm uma ideia, é comum as pessoas terem uma ideia que o papel do vereador é trocar lâmpada, é asfaltar a rua, não é isso? É dar assistencialismo, mas caso o senhor seja eleito, o senhor vai ser um fiscal, que realmente é o papel de um vereador. Como é que o senhor vai fazer para mudar o pensamento do povo em relação a esse tipo de pensamento que diz assim, o vereador passou aqui, mas ele viu minha rua, está toda esburacada, mas ele não consertou. Como é que o senhor vai fazer para lidar com esse tipo de reclamação e de questionamento do povo? Graças a Deus, Rosa, as pessoas estão mudando. Infelizmente, existe ainda esse pensamento provinciano pequeno de currais eleitorais, onde eles criam o hábito de terem pessoas ali que eles dão alguma coisa. Eu troquei essa lâmpada. Eles mentem para as pessoas, porque não é papel do vereador fazer isso. Ele tem que fiscalizar, legislar. E aí, quando eu falo legislar, gente, é criar leis. Você criar leis, você ter um corpo jurídico para conhecer de leis, você ter ideias para ver a necessidade da comunidade, é o que vai estar diferenciando entre um vereador preparado ou não para assumir um cargo desse, tão importante e de tão relevância. Infelizmente, eu vejo várias pessoas aí que já estão com mandatos e outras que estão pleiteando um cargo que sequer se prepararam, que sequer sabem do orçamento do município, que sequer entendem o que é um plano diretor. Então, eu acho que quando a gente se propõe a assumir um cargo público, a gente tem que, pelo menos, conhecer onde a gente vai estar pisando, porque vamos representar pessoas, e pessoas que vão depositar na gente não só um voto, mas a confiança e a esperança do futuro melhor para elas. Então, o meu papel enquanto fiscalizador, legislador, nós temos projetos de leis, ideias para criar projetos de leis, e quando chegarmos lá, vamos propor esse projeto para o Executivo, botar na mesa para que os nossos pares avaliem e coloquem em votação para que melhore a qualidade de vida da nossa cidade. Nós temos projetos aí que nós podemos implementar, e eu não sou aquela pessoa que vai trazer só um projeto e dizer, prefeito, executa esse projeto, e ele vai dizer assim, não tem orçamento para isso. Antes de criar um projeto, a gente tem que ver a legalidade do projeto. Se esse projeto tem orçamento, se ele consegue executar, ou se vai ser só mais um que vai ficar na gaveta. Então, a maioria das vezes, a gente vai buscar projetos, a gente vai buscar recurso. Olha, eu vou chegar, prefeito, tem um projeto aqui X, e o recurso para esse projeto está aqui Y. E aí ele não vai executar se não quiser, mas eu vou pegar e mostrar para ele. E aí, na hora que eu faço isso, eu cumpri o meu papel com a comunidade, que eu me propus trazer melhoria para ela. Candidato, hoje a imagem do político, em contexto geral, está um pouco desgastada, desacreditada, há uma certa rejeição. Como o senhor lida com esse comportamento do povo quando o senhor está na comunidade, está visitando Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Sul? Gostaria que o senhor falasse para a gente. Eu tive pouca rejeição, por incrível que pareça. As pessoas que, quando procuraram o Dr. Mike, em algum momento a gente conseguiu ajudá-los, atendê-los. As pessoas têm olhado a nossa história antes da gente chegar, eles veem a nossa trajetória e veem que nós não somos políticos. Onde eu ando, eu digo, eu não sou político. Eu sou cirurgião dentista, especialista nisso, nisso e nisso. Isso eu sou. E esse título eu tenho, está na minha parede e ninguém me tira. Eu estarei político, eu estarei na vida pública. E eu entendo que se durante esse período eu não devolver para a sociedade, em forma de trabalho, aquele voto de confiança, ela vai me tirar. Eu tenho dado uma máxima onde eu tenho andado com as pessoas. Eu decidi caminhar por um tempo nessa vida pública. Eu decidi aos 45 anos caminhar e dizer, eu vou andar 20 anos na vida pública. Como é que se permanece 20 anos na vida pública? Ou você faz esquemas para comprar votos para isso ou para aquilo, ou você trabalha sério e devolve em forma de trabalho para a sociedade aquela confiança que ela lhe deu, e a sociedade mesmo vai lhe reconduzir ao cargo que você almejar. Então é assim que nós vamos caminhar. Foi assim que a gente construiu a minha história de vida, que eu tenho construído a minha trajetória e tentado passar isso para os meus filhos, e pretendo continuar assim. Quando eu passar por aqui, eu quero deixar um legado. Não algo que me envergonhe ou envergonhe a minha família ou algo parecido. Doutor, tem muitas pessoas aqui mandando mensagens e mandando um alô para o senhor, inclusive o Márcio Eli, ele está ouvindo e assistindo ao mesmo tempo, que é que se ouve e se assiste ao mesmo tempo ao programa, né? Mas, doutor, como é que o senhor lida hoje? As redes sociais, elas estão aí, são os meios que mais são usados pelas pessoas, né? Como é que o senhor lida com as fake news? É algo que é muito... A gente teve uma aprovação de uma lei que teve aprovada agora na Câmara Federal, né, que é a lei das fake news, se Deus quiser. Na verdade, eu não sei se ela foi aprovada, eu tive até um debate com um advogado falando sobre notícias falsas, e nós precisamos punir isso. Hoje as pessoas se escondem por detrás de um perfil falso,
montam blogs que não têm o intuito jornalístico somente para destruir a imagem das pessoas, para denegrir a imagem das pessoas. E eu chamo isso de pessoas covardes. Porque quem quer falar algo, chega e fala na frente. Não se esconde por detrás de um PC, por detrás de um computador ou de um celular. E aí, graças a Deus, nós não temos problemas com isso. Nós temos uma carreira limpa, uma carreira sólida, uma carreira que foi construída com trabalho. Algumas pessoas se incomodam com a gente, mas a gente tem tido e respondido nas formas da lei. E a lei, ela prevalece sempre, né? Então, se incomodam em algum momento, é porque nosso trabalho está surtindo efeito. E isso é muito bom. Nós temos alcançado. Eu lido muito bem com redes sociais. Na verdade, eu aprendi a lidar com redes sociais no meu trabalho. Quem me conhece e acompanha a minha página da minha clínica e a minha página pessoal, que eu uso hoje ela para divulgar o nosso trabalho político, sabe que eu sempre fui muito ativo. Eu sempre botei muito stories, postei muito no Instagram. Depois que o meu conselho permitiu eu postar antes e depois dos meus resultados de estética ou de cirurgia, eu sempre coloquei lá, e é algo que eu lido muito bem. Hoje eu já não faço mais porque a assessoria toma conta, porque a agenda ficou grande demais. E mas o tempo ficou curto, mas eu sempre estou acompanhando, olhando, cobrando, vendo, e que faço questão de estar ali, sempre olhando o que estão fazendo, porque na verdade é o meu nome que está sendo feito. Então se algo der errado, vai vir para cima de mim. Então a gente cobra bem e graças a Deus eu tenho uma assessoria excelente com os melhores que estão comigo. Candidato, nas suas caminhadas pelos bairros, quais as principais reivindicações da população? O que ela olha, doutor, eu gostaria... Primeiro lugar, gente, por incrível que pareça, eu consigo mensurar isso em porcentagem. Por que eu mensuro isso em porcentagem? Eu fiz uma listinha e aí eu vou já entender o que as pessoas precisam mais aqui. E aí, 10 pessoas me abordaram e falaram, 9 pessoas me abordaram e falaram de saúde. Uma falou de segurança. Então, 90% é saúde pública. 90% é atenção básica. Então, nós precisamos de alguém que realmente consiga entender sobre saúde pública, sobre a lei do SUS, que muita gente não sabe, que é uma lei que foi criada há muito tempo e é uma lei que tem resolvido muitos problemas, mas mal administrada, mal aplicada. O projeto Casinha da Saúde é um projeto do SUS que foi implantado aqui, copiado de outro estado, implantado aqui na nossa capital, que no começo foi muito bom, mas que hoje está completamente abandonado, onde você tinha um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, as ACS, que são assim, agentes comunitários de saúde, que são as pessoas que estão dentro das casas, que vão levar um medicamento, que tem relacionamento com as pessoas, e antes você tinha aquele médico à sua disposição. E desafogava. Desafogava, porque hoje você não consegue e não tem um programa de informação para a comunidade dizendo o que é atenção básica e o que não é. E muita gente vai procurar um PS, ou seja, vai num pronto-socorro de alta e média complexidade, que é cuidado do Estado, para fazer um tratamento de uma pressão alta. Ele poderia ter sido tratado lá na UBS do lado da casa dele ou na casinha de saúde com um simples medicamento para hipertensão, medicamento para diabetes, mas não consegue ser alcançado. E existe um problema chamado zoneamento. Zoneamento de casinha de saúde. A casinha do Coroado 1, se você for do Coroado 2, você não consegue ser atendido aqui porque não está na tua zona de alcance. Eu não culpo os profissionais porque eles cumprem ordens. Mas eu falo que ou nós temos que tirar esse zoneamento em forma de lei, ou ampliar o alcance das casinhas de saúde. Por quê? Porque nós tivemos um crescimento exponencial, principalmente na região norte e leste, gigantesco. Fora a verticalização aí que tem acontecido muito. E automaticamente o crescimento das casinhas de saúde não acompanhou. Então precisamos criar concurso para criar novos agentes comunitários, as famosas ACS, criar concurso público para termos novos médicos. A casinha de saúde, ou a UBS, ela precisa ter um consultório odontológico que um dentista atenda à comunidade. Eu tenho uma clínica no Coroado e um dos maiores clientes que eu tenho lá dentro chama-se Posto de Saúde do Coroado. Porque as pessoas chegam lá para ser atendidas e não tem dentista. Ah, não, mas vai lá no Dr. Mike que é 24 horas. Ou seja, quem procura um posto de saúde, gente, ele não tem condição de pagar uma clínica particular. Mas quem está com dor, meu irmão, tem pressa. Então ele vai dar um jeito e aí a gente acaba atendendo essas pessoas que chegam lá com a gente, tirando a dor, resolvendo o problema parcialmente. Mas é um direito nosso ter acesso à saúde. E a atenção básica funcionando, a média e alta complexidade funcionam. Nós tivemos no interior aí uma pandemia que muitos municípios do interior, ela não chegou
a tirar muitas vítimas porque a atenção básica funcionava. Porque no interior nós temos só atenção básica. E infelizmente aqui o papel da prefeitura com a atenção básica não foi do jeito certo. Sabemos que temos um valor X para ser destinado à saúde pública e esse valor, se tem sido aplicado de forma desordenada. Doutor, hoje nós temos aqui na nossa cidade de Manaus muitos animais de rua, muitos animais abandonados. Caso o senhor ganhe, o senhor tem alguma proposta para pôr esses animais, para tirar esses animais de rua? Porque são muitos cachorros e gatos nas nossas ruas de Manaus, né? A gente anda por aí quase que não vê tantos animais do jeito que está aqui em Manaus. O senhor tem alguma proposta para isso? Verdade, na periferia existe muito. E aí nós temos o centro de zoonoses, que eu te confesso, Rosa, que eu não sei como é que está a estrutura desse centro de zoonoses, mas com certeza está deficitária. Nós precisamos sim criar concursos para esse centro de zoonoses, contratar veterinários, tem muita gente saindo dessas faculdades aí formando, ou pegar esses formandos de medicina veterinária e formar núcleos para que eles possam fazer estágios e desenvolver o seu trabalho cuidando desses animais de rua, captando, adotando, fazendo distribuição, colocando em redes sociais para que as pessoas possam também participar e fiscalizando pessoas que abandonam e maltratam esses animais. Agora é lei, né? É lei. E nós temos que cuidar dos nossos animais. Eu tenho 3 animais em casa, o Zeus, o Chico e o Biscoito. Como? O Zeus, o Chico e o Biscoito. São 3 cachorros. O Zeus é um bulldog campeiro. Coitado do biscoito, né? Quando faltar ração. O biscoito é o mais danado. Então a gente tem amor por eles, a gente cuida deles. Inclusive teve um caso, no tempo da pandemia, teve uma situação de um rapaz que foi atacado pelo próprio cachorro, um labrador. Mas foi porque ele pisou no rabo do cachorro à noite, o cachorro se assustou e o atacou. E a gente foi procurado por ele, fez a cirurgia no rosto dele, conseguiu consertar o rosto lá, o filho do meu amigo Maico, lá do Japim, ou lá do Educandos, da Funk na Roça. E aí, graças a Deus, ele ficou muito bem. E aí as pessoas começaram a mandar mensagens, e o cachorro, o que aconteceu? Foi sacrificado e tal? Não. Nós fizemos inclusive uma reportagem lá, dizendo que o cachorro estava bem tratado, estava bem cuidado, e que foi só um acidente que pode acontecer. Era vacinado. Então assim, nós temos que ter esse cuidado, falando em vacina também, porque sabemos que o animal não vacinado, ele pode trazer doenças, a raiva e uma série de outras situações aí, que é a saúde pública, né? Então o centro de zoonoses ele precisa ser restaurado, ele precisa ter uma outra visão do município para que a gente consiga ampliar o alcance dele para todas as zonas. Cresceu a quantidade de casa, a quantidade de moranias, a quantidade de pessoas, a quantidade de animais domésticos, com certeza, cachorros e gatos aí, e pombo, gente. São nossos amigos. Tem demais. E os urubus? Urubu nas feiras. Nas lixeiras, é impressionante. É um outro problema. Outra coisa que nós ia perguntar, falar em urubu, ali na Manaus Moderna, doutor. O senhor deve conhecer ali aquela área, Isso. né? Aquela área ali é o cartão postal de Manaus, a nossa frente. Aliás, Manaus é feita de costa para frente, né? E ali, aquela área ali, ela está muito deteriorada. Qual é a sua opinião ali em fazer uma revitalização ali? O senhor vai contribuir lá, quando o senhor estiver lá como vereador, para a revitalização daquela área? Eu passei ali, eu ando muito ali, eu gosto de comprar peixe ali na Manaus Moderna, e eu acho que nós temos a Secretaria Municipal, SEMASC, né? Isso. Secretaria Municipal de Mercados e Feiras, e tem que fazer uma parceria junto com ela e junto com a Secretaria de Infraestrutura também, para que a gente possa revitalizar aquela região ali e transformar aquilo num tão bonito quanto a Ponta Negra ou até mais. Nós temos ali a Ponta Branca do Educandos, que eu andei, que é uma praia lindíssima, anos atrás. Hoje está um depósito de embarcações, de lixo. O Educandos está completamente abandonado. Nós poderíamos ali estar fazendo, por exemplo, uma espécie de transporte naquela região. Se você pegar ali do Educandos para o centro, dentro de um transporte fluvial ali, que seja um rabeto, alguma coisa assim, você não demora 3 minutos, você desafoga o centro. Tu imagina se nós criarmos um projeto que as pessoas consigam entrar ali e entrar dentro, pegar aqueles catraieiros, aquele povo que conhece ali, fazer uma associação, dar embarcações que elas tenham dignidade, com segurança, com conforto, com colete, e as pessoas comecem a fazer esse transporte aqui, não só a comunidade, como o turista vai passar ali na frente da nossa cidade,
para conhecer e vai desenvolver o turismo. Nós temos ali o Mercadão Adolfo Lisboa, temos as feiras, conscientizar os feirantes que eles têm que pegar os peixes dele e os buchos, tratar, não jogar dentro do rio, como eu já vi várias vezes, contaminando a nossa orla, contaminando o nosso rio. Então isso é um trabalho que vai levar muito tempo, mas com conscientização, com trabalho duro, com fiscalização, a gente consegue sim transformar a nossa cidade num cartão postal, e nós temos um potencial de turismo gigantesco, que é subexplorado. O nome mais conhecido hoje no planeta chama-se Amazônia. O mais fácil de vender chama-se Amazônia. E nós estamos no Amazonas precisando crescer. Então precisamos investir sim e ter um olhar diferenciado para esse segmento. Candidato, na questão fundiária, há muitas pessoas que ainda não têm o título definitivo de suas terras, né? O senhor vai propor algum projeto para a regulação fundiária? Sabemos ali mesmo, o senhor tocou no bairro do Coroado, eu fui morador do bairro do Coroado há muitos anos, moro ali no conjunto perto de pertinho, né? Ali eu conheço muitas pessoas que ainda não têm um título definitivo. E isso também, queira ou não, é o papel do vereador, né? Então, eu gostaria de saber do senhor. Se o senhor depois, próximo ano, já eleito vereador da cidade de Manaus, o que o senhor irá fazer nessa questão fundiária aí? Nós vamos estudar as melhores opções para isso. Eu tive no bairro da União e várias pessoas que reuniram com a gente também falaram de uma situação dessa. A moradia é algo crônico no nosso estado, principalmente na nossa capital, no nosso município. E aí, às vezes, as pessoas... mas a SOAB tem só... Não é só a SOAB. Tem que ter uma força-tarefa municipal e estadual para que você consiga somar forças e ver de que forma a gente vai dar moradia digna para essas pessoas. É baixa renda, não consegue pagar, mas consegue pagar até quanto? Eu consigo pagar até X. Então vamos criar uma linha de crédito para essas pessoas, porque, falo para você, Francis, o pobre é o que mais paga as contas. O pobre, ele não quer ter o nome dele no SPC e Serasa. É o que tem o índice mais baixo de inadimplência. Então, por que não gerar um crédito para essa pessoa? Ou pegar esse pequeno empreendedor, fomentar o negócio dele para que ele tenha condições de ter uma moradia digna, criar conjuntos habitacionais populares, verticais ou horizontais, porque nós temos aí muitos espaços. E aí nós já entramos também na linha das invasões, e você consegue diminuir essas invasões, conter essas invasões que têm destruído tanto aí. Nós temos muitas APPs, né, a área de proteção permanente. Proteções permanentes que são invadidas, e aí você destrói uma nascente, destrói um buritizal, acaba com tudo isso e depois não volta mais. Mas não tem fiscalização. As pessoas começam a invadir. Eu não acredito que ninguém consegue ver um grupo de 100, 200, 300 pessoas invadindo e não fez nada. Aí quando tenta lá, as pessoas já estão há 3, 4, 5, 10 anos, já estão posicionadas lá, já construíram, já investiram o pouco que tem. Como é que você vai tirar essas pessoas com dignidade? Então, fiscalizar sim, mas dar condições para que essas pessoas tenham moradias. E aí isso vai ser feito através de projetos de lei que a gente consiga, e aí nós sabemos que tem recursos federais para isso, nós sabemos que tem recursos internacionais para isso, sabemos que existem fundos de investimento para esse tipo de problema, que é o problema habitacional, e nós só temos que enxergar onde está isso, criar uma lei que possa alcançar essas pessoas. E esse meu papel eu irei fazer. Falo para vocês, não tenho medo de trabalhar e sei que vou trabalhar ainda mais agora com esse cargo de vereador. Vereador, candidato, o senhor é apaixonado por Manaus, sendo esse apaixonado por Manaus, e Manaus, o senhor tocou ainda agora num ponto turístico, né? O senhor deve conhecer muitos pontos turísticos aqui nosso do Amazonas e aqui também de Manaus. O que o senhor vai fazer, caso o senhor seja eleito, para atrair turistas aqui para a nossa cidade? Olha, nós precisamos fazer muitas parcerias. Eu acredito muito em parcerias, principalmente público-privada, parcerias que não venham a onerar o poder público, mas nós sabemos que tem muitas empresas aí que querem investir aqui no turismo, mas não investem porque não tem infraestrutura, não investem porque não tem uma segurança, não investem porque não tem segurança jurídica também. Então quem tem muito dinheiro para investir, ele quer que o dinheiro dele tenha um retorno garantido. Então se você não tem isso, você não busca, não consegue trazer esse investidor para cá. Nós temos o melhor nome para se vender, que é a Amazônia, que é o Amazonas. Então nós precisamos buscar, fazer estudos, fazer parcerias com empresas. Nós temos aí um distrito industrial que quem não conhece aí para fora, na verdade aqui era para ser a nossa vitrine. Agora que estão asfaltando, agora. Até 6 meses atrás era uma tábua de pirulito de tanto buraco. E aí você poderia trazer
rota de pessoas que viessem conhecer o nosso distrito, criar um projeto onde as pessoas vinham conhecer essas fábricas, ter um tempo dentro dessas fábricas gigantes que estão aí, que nem o nosso pessoal que não trabalha no distrito conhece. Isso aí é algo que a gente tem que pensar. E aí nós temos nossas cachoeiras, aí nós estamos falando de um outro município aqui próximo, mas aqui dentro de Manaus nós temos tantos pontos turísticos, como a Reserva Duque, lá pertinho ali da Cidade de Deus, que a gente conhece, os pontos turísticos aqui na nossa orla, o nosso porto de Manaus, que recebe ali 3, 4, 5, às vezes 15 transatlânticos com turistas internacionais, que quando desce, se depara com uma frente da cidade abandonada, com os mercados de qualquer jeito, com um trânsito caótico que não dá para você andar. Então você precisa organizar tudo isso para começar a receber as pessoas, e que nós temos que vender a nossa cidade lá fora. Vender, ser um representante que vai lá para fora, montar um grupo de vereadores, montar um grupo de estudo, um grupo de trabalho e dizer assim, não, nós vamos ser responsáveis por trazer recursos aqui através do turismo e buscar parceria com a empresa municipal de turismo, buscar parceria com a empresa estadual e até com o Ministério também, para poder a gente trazer um crescimento mais ainda e riqueza para a nossa cidade. Candidato, o que o senhor considera necessário para que um bom político faça um bom trabalho durante o seu mandato de 4 anos? Porque sabemos que muitas vezes a população, eu sempre falo para minha amiga Rosa Doval, que essa eleição vai ser uma eleição onde o próprio eleitor vai saber quem ele colocou lá dentro. Daqui a 4 anos eu coloquei o fulano e tal. Sabe por quê? Porque agora quem vai, os candidatos, as pessoas que ganhar, é os que vão, é o que a população está querendo lá na Câmara Municipal. Mas aí a gente chega àquela polêmica. O rapaz foi eleito por 4 anos, né? E aí daqui a 2 anos ele já se acha, já vai o outro cargo, já deixa, já vem o outro que o pessoal da população nem votou nele. Então eu gostaria que o senhor, para fazer um bom trabalho, para o candidato fazer durante os 4 anos, em prol da população, acaso o senhor seja vereador, o senhor vai ficar os 4 anos ali como vereador? Eu tenho falado com as pessoas por onde eu ando, eu tenho sido muito honesto em todas as minhas propostas, em tudo que eu falo. Nós sabemos que é normal você subir um degrau depois do outro. É normal. E tudo na minha vida, eu comecei o primeiro errado, porque o primeiro que eu comecei na política foi de estadual. E quando eu não ganhei, eu voltei para trás, olhei para cima, conversei com Deus e disse, tu tinha que me dar essa lição mais uma vez. E como tudo que aconteceu na minha vida, eu tive que subir degrau por degrau e crescer. E eu entendi o recado, e o primeiro degrau é sim a Câmara de Vereadores. Mas olha, todas as propostas que nós temos colocado para as pessoas, nós pretendemos cumprir e trabalhar cada uma delas. Se daqui a 2 anos nós tivermos condições de disputar uma vaga para deputado estadual e isso for bom para os nossos projetos serem ampliados, nós iremos sim. Por quê? Porque nós sabemos que o limite e o alcance de um vereador de uma cidade é muito pequeno. Já de um deputado é maior, ele consegue alcançar todo o estado, ele tem uma emenda parlamentar maior, ele tem recursos maiores para desenvolver o trabalho dele, e a gente pode continuar sim desenvolvendo um trabalho dentro da capital enquanto deputado e sendo atuante. Porque, como eu falei, eu sou louco por trabalho e quero trabalhar muito, porque você falou, as pessoas elas vão saber quem elas votaram e vão saber quem elas colocaram lá. E elas vão observar, porque a rede social ela está aí para isso. Eu quero ver se esse cara trabalhou. Então, se elas observarem que a gente, no dia 1º de janeiro, tomou posse e começou a botar em prática tudo aquilo que a gente acreditou, tudo aquilo que a gente falou, criar leis, subir na tribuna, cobrar o poder público, cobrar o executivo, buscar recursos, melhorar a qualidade de vida das pessoas, elas mesmas vão sugerir, doutor, por que o senhor não vem para esse cargo aqui? Elas mesmas vão nos conduzir para esse cargo. Então, isso é uma coisa natural e até lá, como eu falo sempre, vamos ganhar essa eleição e vamos trabalhar como vereador. Daqui 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, a gente pensa em uma outra, mas agora é ganhar e trabalhar. Essas são as propostas aqui do Dr. Mike, do PSC. Agora, doutor, vamos fazer um bate-bola, um ping-pong assim, bem rapidinho? Uhum. Perguntas rápidas, respostas rápidas sobre os seus projetos para melhorar a vida da população em relação à saúde. A saúde, nós temos vários projetos, nós temos os projetos da Casinha da Família, nós temos os projetos da Carreta da Saúde,
que é uma carreta onde eu quero ampliar também, não só os atendimentos médicos, ginecológicos, mas colocar junto com ela odontológico, porque tem lugares que você não consegue construir uma casinha ou uma UBS. Então você desenvolve aí 4 ou 5 carretas dessas e elas vão ser deslocadas para cada uma comunidade por um certo período, com uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais, inclusive laboratório de análise clínica, que você consegue entrar lá, coletar o seu exame e esse exame ser entregue no mesmo dia e o paciente já sai de lá com a medicação, com o seu exame e ampliar também, devolver novamente a farmácia popular que tinha dentro dessas unidades, para que a pessoa, além de pegar a receita do seu medicamento, ela chega lá e retire o seu medicamento, faça a dispensação e já saia com o seu tratamento em mãos. Transporte público, doutor. Sabemos que Manaus está um caos de transporte. Transporte público. Na verdade, nós precisamos renovar essa frota. Precisamos fiscalizar, abrir a caixa preta ali daquele órgão e ver o porquê que não anda, porquê que é travado, porquê que ninguém subiu numa tribuna até hoje para cobrar do prefeito, dos 41 vereadores que eu vi lá, eu não me lembro de ter visto nenhum para subir, inclusive de categoria, cobrar do prefeito porquê que o transporte está acabado, porquê que os ônibus estão quebrando, porquê que a frota não é renovada. Então temos que chamar os empresários para conversar, entender, chamar o prefeito, colocar todo mundo numa mesa, porque o empresário está lá para ganhar dinheiro, para ter lucro. Mas ele também não pode simplesmente não receber aquilo que ele prestou serviço. Eu sou um empresário. Eu sou uma pessoa que a palavra que eu uso na minha vida chama-se meritocracia. Então, se você trabalhou, você é digno de receber pelo aquilo que você trabalhou. Então, nós temos que entender, mas o nosso povo, ele está quase voltando naquele tempo que nós andávamos nos ônibus puxados por carretas. Eu não sei se vocês se lembram. Manecão. Um manecão, que eu já estava por aqui embolando. E do jeito que está caminhando para isso, porque a gente vê ônibus caindo aos pedaços, ninguém fiscaliza, e nós temos que olhar para a população, olhar para os empresários, porque eles geram emprego, geram renda, mas a população não pode ser penalizada por uma política que não seja voltada para a melhor qualidade de vida deles. Investir sim em uma frota nova, buscar recursos oriundos de outras fontes, se não tiver no município, mas nós sabemos que o município, esse ano de 2020, teve uma arrecadação prevista de 6,2 bi. Ano que vem vai cair um pouco para 5,10, mas teremos aí muito recurso, 5 bilhões e 100 milhões de reais, é muito dinheiro para você investir na nossa capital, é só em Manaus. Então, se soubermos administrar, vamos tirar sim a fatia correta do transporte, a fatia correta da saúde, para que nós tenhamos essa qualidade de vida aí. Segurança pública. Eu sou a favor de nós criarmos ou ampliarmos uma guarda municipal e que essa guarda municipal seja armada. Nós temos aí 2 poderes, 2 forças, a Polícia Civil e a minha amiga briosa Polícia Militar, que eu tenho muitos amigos lá de Praça a América, como a gente fala, que são os coronéis, então, que fazem um trabalho. Mas, como eu falei antes, a nossa cidade cresceu demais. Então, o efetivo é pequeno, você não consegue alcançar todas as zonas. Então, por que você não criar uma força municipal? Você não criar uma guarda municipal armada, que elas possam trabalhar juntas, para que elas possam ser de dentro da comunidade. Porque na hora que você coloca um guarda municipal e diz assim, tu vai ficar aqui no bairro do Coroado, e se de preferência alguém que mora nessa região, ele vai conhecer a pessoa, vai conhecer o vizinho, ele vai ter relacionamento, ele vai saber identificar quem mora ali e quem não mora. Então ele vai começar a saber, opa, esse cara não é daqui. Ele está fazendo alguma coisa aqui errada. Entrar ali, investigar, se for alguém que tem passagem, já para ali e já ajuda a polícia também a fazer isso. Eu sou a favor de uma guarda municipal armada para auxiliar as outras forças que nós temos aí para melhorar a nossa segurança. Educação, Fernando. Educação é a base de tudo, né? A base de tudo. Eu sou fruto de estudo, sou fruto de educação, é algo que nós temos que investir sim, chamar os nossos queridos professores aí da Secretaria Municipal de Educação, tentar melhorar. Eu não sei, na verdade, como é que está a situação deles em relação a salários, em relação a estrutura de trabalhos que eles têm hoje, mas sabemos que temos muitas escolas municipais que hoje têm feito um trabalho muito bom e têm uma estrutura muito boa. Mas nós temos que olhar com carinho para essa categoria dos nossos famosos e amados mestres aí que têm formado a gente, que me formaram, formam os meus filhos e têm formado todos os nossos cidadãos do Amazonas, e olhar para eles também com carinho e procurar trazer políticas públicas para que eles tenham dignidade, principalmente melhoria de salários. Eu acho que o que eles ganham é muito pouco para o trabalho tão relevante que eles fazem. E na cultura, doutor? Eu sou um entusiasta da cultura, inclusive tenho uns amigos aí
que fizeram parte, fazem parte, eu faço parte também do grupo deles, que é o GAL, o Grupo de Apoio Incentivo à Cultura, e não só a cultura popular, e nós estamos falando de carnaval, ciranda, as danças folclóricas, mas também a nossa cultura afro. Eu entendo que nós temos que pegar aí, nós tivemos uma assinatura da Lei Aldir Blanc, que foi destinado alguns milhões para a cultura, para o investimento na cultura. Temos que fiscalizar, sim. Temos que colocar esses pequenos projetos, pequenos grupos. Nós temos aí a quadrilha Funk na Roça, que tem 25 anos, 3 gerações, e eles não têm um CNPJ, eles não são um projeto social. E eu falei, Michael, por que, doutor, nunca a gente conseguiu, a gente não sabia o caminho, então ajudar eles a se organizarem, terem CNPJ, porque ele desenvolve um trabalho social. Eles alcançam aquelas crianças que estão ali à margem da marginalidade, trazem para o projeto deles e elas fazem parte daquilo e fazem com muito amor. Eles têm dançarino no Educandos que vem do Nova Cidade do Viver Melhor para ensaiar lá e para fazer. Então a cultura ela tem que ser fomentada assim porque ela faz parte da inclusão. Turismo e meio ambiente, doutor. Bom, turismo nós já falamos um pouco, né, onde nós abordamos a situação de melhorar essa estrutura de turismo na nossa cidade. O meio ambiente nós abordamos também quando falamos das invasões, do cuidado. Nós temos que conscientizar o nosso povo a entender que os igarapés não são lixeiras, a entender que qualquer beira de rua não é lixeira, e isso só vai com um trabalho educacional, com um trabalho informativo, com um trabalho em que nós vamos dizer que aquele lixo que você joga no igarapé vai entupir o seu bueiro e vai alagar a sua casa no final. Então tudo gira em torno de um ciclo e fazemos parte do mesmo meio. Temos que proteger e cuidar do nosso meio ambiente, sim, porque evita, além de evitar doenças, além de você preservar, nós teremos uma cidade linda e uma cidade bonita, uma cidade organizada, uma cidade onde as pessoas terão o prazer de caminhar na rua, diferente de muitos lugares que a gente anda, que existem lixeiras viciadas, lixeiras a céu aberto, muita lixeira com coisas podres que você nem sequer consegue passar na rua. E isso a gente precisa mudar, essa cultura de jogar as coisas dentro do igarapé, dentro de uma esquina. O pessoal tem um hábito aqui, pega isso e joga no mato. Olha a cabeça. O que não presta, joga no mato. O mato, gente, é a nossa mata. Então, joga no lixo, não no mato. A gente tem que mudar essa consciência das pessoas. Isso só vai se dar com fiscalização, com projeto de leis e com alguém que esteja o tempo todo informando, fazendo programas nas TVs e nas rádios, informando que nós temos que preservar, sim. Doutor, para nós encerrarmos, entre todas as perguntas que fizemos aqui para o senhor, ficou faltando alguma coisa assim que o senhor gostaria de falar sobre um tema que nós não perguntamos? Eu acho que eu falei pouco do empreendedorismo. Eu sou uma pessoa que tem a minha empresa hoje, esse ano ela fez 21 anos. Eu abri ela em 1999 e eu passei os 2 primeiros anos patinando, eu não tinha conhecimento, eu não sabia como é que fazia essa situação de tirar alvará, disso e daquilo, de burocracia, de licença, de tudo que era coisa. Então, hoje eu sobrevivi, ela está consolidada, tem 21 anos, eu gero emprego, gero renda, tenho funcionários, presto um bom serviço, recolho imposto, mas no começo foi difícil. E muitos lugares que eu tenho andado, mas muitos lugares mesmo, principalmente agora com a pandemia, com o desemprego, as pessoas elas sabem fazer as coisas. E aí, com a ideia, eu consigo colocar na minha máquina de costura ali, eu vou costurar máscara, eu vou fazer uma roupa para a vizinha, eu vou colocar uma banca de churrasco, eu vou colocar um mercadinho para vender aqui no meu bairro, depois das 10 da noite que está fechado o supermercado, eu vou colocar o meu salão, a minha loja, o meu salão de manicure, a minha lojinha de roupa, e essas pessoas fazem isso com recursos próprios. A maioria delas não tem conhecimento de nenhum tipo de investimento, não tem apoio do poder público, não tem nenhum tipo de treinamento do Sebrae. Então eu quero criar um núcleo de apoio a essas empresas, para que elas possam saber onde buscar apoio. Nós temos que buscar aí uma lei que dê um apoio financeiro para que o município consiga fomentar essas pessoas, porque eu acho que quem montou uma banquinha ali para vender salgado, se você conseguir um crédito de 2 mil, de 3 mil reais, vai fazer diferença sim para a vida dela, que ela vai ampliar, vai comprar uma estufa, vai comprar uma fritadeira melhor, e essas pessoas elas pagam as contas dela de forma direita. Fez aquilo, criou um crédito, pagou, o teu crédito aumenta para 5. Pagou, o teu crédito aumenta para 6, para 10, e aí a gente vai transformar algo que não arrecadava imposto, que era informal, você coloca na formalidade, você começa a gerar emprego e renda. Eu sou a favor, por exemplo, como eu tive ali no Novo Israel, e uma senhora tem 10 máquinas de costura. Eu perguntei, aí eu vi vários fardamentos de escola, a senhora vende aqui
para o município? Ela falou, não vendo. A senhora tem CNPJ? Ela me mostrou toda a documentação. Doutor, eu tenho tudo. Certidão negativa, KNAI, isso. Aí por que a Secretaria Municipal de Educação, ao invés de comprar um lote de fardamentos em um só local, não vai procurar essas pequenas empresas, chama essas empresas e diz assim, Rosa, tu tem capacidade de fabricar quantos fardamentos? Eu consigo fabricar, prefeito, 1000 fardamentos. Então, Rosa, tu vai fazer 1000 fardamentos dessa escola municipal para entregar na tua comunidade. E a Rosa vai contratar 10 costureiras, a Rosa vai comprar tecido, a Rosa vai gerar emprego e renda dentro da comunidade dela, e as pessoas vão começar a crescer, vão começar a produzir, vão começar a ter dignidade. Quem estava desempregado, à beira da marginalidade, começa a trabalhar, aquele jovem que estava lá na ponta, podendo ser um aviãozinho, pode ser o rapaz que vai carregar as coisas para ela, ajudar o fardo de roupa, vai entregar, vai buscar. Então a gente consegue movimentar a economia. Então o empreendedorismo ele tem que ser fomentado, ele tem que ser olhado com carinho para alguém que conheça. E aí é mais uma vez a diferença entre quando eu sempre falo em escolher um vereador que está pronto ou não para assumir esse cargo, porque isso requer muita responsabilidade. Então não vai ser só uma palavra bonita, vem cá bonitão, tu sabe exatamente o que tu vai fazer quando chegar lá? Porque tem gente que não sabe. Tem gente que vai chegar lá e vai sentar na cadeira e vai dizer assim, igual aqueles peixinhos do desenho do Nemo, que passaram a vida fugindo, quando caíram dentro do mar, olharam para a cara do outro, e agora? E aí o povo vai pagar por isso. É o que acontece. Mais, doutor? Na verdade, não. Eu queria só agradecer a vocês. 3 minutos para essas considerações finais. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado, Francis. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu queria dizer a vocês que vocês têm oportunidade de mudar a cara da nossa cidade, de mudar o legislativo municipal, de trocar realmente quem não trabalhou para você. Quem trabalhou, se você viu que aquele vereador trabalhou, você o reconduza para lá. Mas se ele não fez isso, troque. Dê oportunidade para quem quer trabalhar e principalmente para quem está pronto. O Dr. Mike, aos 45 anos, está pronto para assumir um cargo, está pronto para cobrar do poder público, está pronto para criar leis e está pronto para representar as comunidades do meu querido estado do Amazonas, mas principalmente da minha querida Manaus, a cidade que eu amo de paixão, que eu me formei ali na Aparecida, depois fiz minha faculdade, minha pós-graduação, tudo aqui, com muito orgulho, com muito carinho, com muito amor. Aqui eu tenho meus filhos, aqui eu casei, aqui eu construí a minha história. Então, meu amigo, eu queria dizer a você, no dia 15 de novembro, falta pouco tempo, faltam 17, 18 dias. 17 dias, no dia 15 de novembro, a mudança, ela passa por você. E a mudança está no 2123, no Dr. Mike, para vereador. Eu conto com você, conto com seu apoio, espero o voto consciente. Não vote em quem não tem obrigação com você, não vote em quem faz reunião e não se preocupa em levar máscara, não vote em quem não está preocupado com a sua saúde, não vote em quem não oferece nenhum tipo de favor. Porque tem muita gente que vota, Rosa, como eu sempre tenho falado esse jargão, por um par de chinela e passa 4 anos descalço. Não faça o mesmo. Vote diferente. Vote com pessoas que estão prontas para assumir um cargo e lhe representar. E aí, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade a cada um de vocês, dizer que nós estamos ali no nosso Instagram, Dr. Mike, na nossa página dr.mike, no Facebook. Siga lá, veja nossas propostas, nossas histórias, nossas ideias. Estaremos lá para conversar com você e tirar todas as suas dúvidas e estamos à sua disposição. Muito obrigado, Francis. Muito obrigado, Rosa. Nós que agradecemos, né, dona? Obrigada, doutor, pela participação, por ter vindo aqui comparecido e o pessoal conhecer aí as suas propostas, a sua plataforma de trabalho, tá bom? Nosso muito obrigada. Francis, voltaremos na terça-feira, porque segunda-feira é feriado, não teremos o você.com, mas voltaremos na terça-feira com um novo entrevistado, dando continuidade às entrevistas com os candidatos, com o objetivo de levar até você, para que você possa conhecer a história de cada um e escolher o seu candidato, o seu representante com responsabilidade. Terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, estaremos aqui ao vivo. Certo, Francis? Com certeza, Rosa. Muito obrigado, Rosa, mais uma vez. Muito obrigado ao candidato Dr. Mike. E então, pela rádio, ouvindo pela rádio e também pelo Facebook, nos assistindo, né? Muito obrigado. Até na próxima terça-feira com mais um candidato que estará aqui, nesta mesa aqui, para falar um pouco das suas propostas e dizer quem é ele, né, Rosa? Isso, muito bom. Um bom final de semana a todos vocês e obrigada.